Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nossa 10ª e última aula de História dos Avivamentos. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Boa noite. Amém, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, boa noite. É com muita, mas muita alegria que estamos chegando a mais um final de módulo. Glória a Deus, eu estou muito feliz. Como sempre, o início de um módulo é um desafio e o término também. Mas é uma alegria na conclusão. E hoje estaremos concluindo essa matéria, estamos gravando essa aula, assim como todas as demais aulas, como já temos o hábito até de dizer, né, que essas aulas possam ser úteis para vocês ouvirem de novo, estudarem, reprisarem, ou como dizemos no ministério, para que a gente rumine, né? Uma característica da ovelha é ruminar, é mastigar de novo aquela grama, para que possa fazer uma excelente digestão. Os canídeos, os lobos, eles não ruminam, eles engolem tudo. As ovelhas, elas ruminam. Podem ver que da grama divina, nós devemos ruminar. Então, um dos propósitos dessas aulas serem gravadas é isso, para que a gente possa ouvir de novo aquele ponto que, de repente, a gente talvez passou desapercebido, ou aquela informação, a gente possa aprender e decorar, né? E realmente estudar melhor. E também para que a gente possa estar utilizando essas ferramentas, para que muitas pessoas tenham o conhecimento desses temas, desses materiais e desses assuntos. Eu poderia dizer que estudar a história dos avivamentos, ela é apaixonante e ela é desafiadora. E assim, poderíamos ficar aqui talvez 3, 4 módulos e ainda não conheceríamos sobre tudo. Então, fica aqui nessa palavra, porque realmente eu particularmente gostei demais. Sempre que dou essa matéria, eu confesso para vocês, eu fico felicíssimo, me sinto desafiado, desafio a igreja local, compartilho os materiais novos que a gente vai aprendendo com a igreja, e oro, né? Sobretudo oro, pedindo por mim e por nós, que Deus derrame um grande avivamento. E os irmãos têm gostado desse tema? Bastante, pastor. Bastante mesmo. É bastante interessante, né? Eu volto a dizer que eu tendo ele como o agir de Deus, e isso, através da leitura, né? Traz fatos históricos, a partir de Atos, um grande evento, a gente tem visto que a igreja, obviamente, geralmente vem, como pude ver, uma perseguição. Estava lendo hoje sobre a China. A China, na década de 50, 60, até 96. O que os chineses, a Revolução Cultural na China, o que sofreram aquele povo? Ele vem numa igreja ocidental e fala, nossa, isso não é viver evangelho. Você precisa viver no comodismo, igreja de conforto, para Deus, pede. E lá eles colocam uma situação onde eles vivem mesmo preso, perseguido, e a igreja suporta e cresce. Interessante. Interessante. E hoje, né, nossa pauta hoje vai ser o capítulo 11, 12 e o 14 do livro. É claro, eu quero hoje fazer uma síntese do livro, mas eu quero destacar esses 3 capítulos. Porque, como você bem disse, Júnior, esse material, ele mostra bastante o que é uma igreja legítima no meio de uma perseguição, uma igreja que foge um pouco aos holofotes, eu diria, dessa visibilidade, né, que foi criada em virtude do movimento pentecostal, do movimento avivado, e que foi uma bênção. Todo movimento que nasce depois daquilo que chamamos de Rua Azusa é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, no meio de tudo isso, sempre aconteceram muitas coisas, tivemos muitos embates, muitas dificuldades, né? Então, assim, eu louvo a Deus pelo movimento pentecostal, pelo que aconteceu na Rua Azusa, por tudo que aconteceu, né, na história da igreja aqui no Ocidente,
mas hoje vai ser muito útil o material do nosso livro-texto, porque a gente vai poder estar refletindo melhor, né? Refletindo bastante sobre esse assunto, tá bom? E agora, meus irmãos, olha só, eu quero ler um texto bíblico com vocês, como é costume, que está em Esther, capítulo de número 9, versículo de número 31. Esther 9, 31. Quero ler esse versículo com vocês. Esther 9, 31. Quem achou pode ler para nós. Para confirmarem esse dia de Purim, nos tempos determinados, como Mordecai, o judeu e a rainha Estélis tinham estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Joia. Deixa eu dar uma síntese aqui bem oportuna. Vocês conhecem bem a vida e a obra de Esther e de Mardoqueu. É aquela história que acontece no Império Medo-Persa, nos dias de Assuero, ou também como é conhecido como Xerxes, onde havia uma jovem judia que ela tinha se tornado órfã e ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Mardoqueu cria ela e Mardoqueu se torna então padrasto dela. E a história é que Xerxes depõe a sua rainha e é eleita uma nova rainha e Esther é eleita essa rainha. Logo na sequência, há um homem que foi exaltado no Império Medo-Persa, que o nome era Amã, e Amã, vendo que todas as pessoas se prostravam a ele, se curvavam a ele, tinha um que não se prostrava nem se curvava, que era esse tal de Mardoqueu. E por causa disso, ele cria revolta contra Mardoqueu, e não só contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. E assim, ele cria uma cilada para destruir todos os judeus do Império Medo-Persa, das 127 províncias. De fato, a rainha Esther, ela também era uma judia, Mardoqueu era um judeu, e então, mesmo ela estando na corte, ela não estaria imune à cilada que foi criada por Amã e que foi endossada pelo rei imperador Xerxes. No entanto, a rainha Esther foi desafiada por Mardoqueu para orar, para jejuar, para buscar a presença do Senhor diante dessa situação, porque Mardoqueu vai a Esther, então Esther desafia ele, vamos orar, vamos jejuar, e eu vou me apresentar diante do rei sem que ele me convide a entrar diante dele. Se ele não baixar o cetro, eu morrerei. Mas caso ele baixe o cetro, eu falo sobre a nossa situação. E aconteceu como ela tinha orado, ela pediu ao rei, então, que essa artimanha fosse cessada, e o grande inimigo dos judeus caiu por terra, que era Amã. Ele tinha feito uma forca para matar Mardoqueu, e ele acaba sendo morto na sua própria forca. Depois que tudo isso é feito, chega o dia ali da grande destruição dos judeus, mas um pouco antes disso, o próprio Mardoqueu, juntamente com Esther, também supervisionados agora por Xerxes, dão aos judeus o direito deles revidarem contra os inimigos. E assim acontece, os judeus têm um grande livramento, Deus honra demais Mardoqueu, e assim é criado aquela festa que nós conhecemos como festa do Purim. No entanto, logo depois de tudo isso, tanto Mardoqueu quanto Esther escrevem ao povo judeu, dando recomendações à festa. E agora vem Esther. E Esther, inclusive, quando ela vai também escrever, segundo o que foi registrado nos livros dos cronistas do Império Medo-Persa, ela também acrescenta que antes de chegar à festa do Purim, que o povo de Deus deveria guardar um período solene de jejuns e de lamentos.
antes de chegar o grande dia da festa, porque essa festa se perpetuou nas datas que ocorreram esse livramento por todos os anos, e até hoje a festa do Purim é uma festa que os judeus fazem. Só que Esther, ela coloca essa recomendação. O que ela estava querendo dizer aqui? Povo de Deus, antes de celebrarmos a festa, o livramento, a lembrança da vitória, vamos se lembrar que essa vitória, ela se dá porque um dia a gente orou e jejuou, antes de Deus nos dar a vitória. Porque quando Mardoqueu chega para ela e diz, Esther, você é a rainha, e não pense você que porque você é a rainha você estará livre, até porque é um edito que sai por parte de Amã, mas o imperador assina. Logo, você como judia também morrerá. Eu, você, a nossa família morrerá. E Mardoqueu até diz para Esther, Deus dará um livramento ao seu povo. Como será? Eu não sei. Nós morreremos. Que era meio óbvio que eles possivelmente morressem. Até porque tudo isso tinha acontecido por causa dele, e em especial por causa dele próprio. Então ele achava que ele iria morrer, né? E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque essa situação, esse livramento, ele nasce debaixo do quê? Debaixo de oração, debaixo de quebrantamento, debaixo de jejum. Isso nos faz lembrar uma das características daquilo que tratamos na última aula, que no meio de toda crise que se levanta no meio do povo de Deus, o povo de Deus começa a buscar a face de Deus, se quebranta, se humilha, se arrepende dos seus pecados, e logo na sequência, quando Deus contempla tudo isso, vem o grande livramento. Foi isso que aconteceu com a rainha Esther, foi isso que aconteceu com Mardoqueu, foi isso que aconteceu com todos os judeus nas 127 províncias. Então, eu deixo aqui essa palavra, como é costume, só para que a gente nunca se esqueça, porque esse é um dos poucos episódios de pessoas que estavam vivendo muito bem, mas que foram também acometidos de um grande mal. Podem ver que a perseguição, que as calamidades atingem todos, inclusive aqueles que estão na corte. Esther já era rainha do maior imperador daqueles dias, e Mardoqueu, como padrasto, ficava às portas do palácio, mas também eles foram afligidos pelos inimigos do povo de Deus. E, naturalmente, sempre será assim com cada servo de Deus em cada período da história. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Joia? Lembraram da história? A história é maravilhosa, né? É uma história muito forte, muito desafiadora, e, para mim, é um dos maiores exemplos de coragem da história. Interessante essa história. Né? Uma mulher que diz, se morrer, morrerei. O livro de autoria dela, né? Hã? O livro de autoria da própria Esther. Não entendi. O livro de autoria da própria Esther. Se não me falha a memória, é Esdras. Agora eu não me recordo bem. Não me recordo bem. Se não me falha a memória, é Esdras. Mas não me recordo agora, Júnior. A gente pode ver depois. Tá bom? No intervalo a gente dá uma olhadinha. Sim, porque às vezes a gente estuda. Nós estudamos, é que realmente eu não lembro agora. Alguns ficam... Alguns a gente não esquece, né? E outros, né? Eu não me recordo se é o próprio Mardoqueu, eu não me recordo se é Esdras, eu deduzo ser Esdras, né? Deduzo, mas ele não é mencionado, né? Inclusive é um dos livros da Bíblia que é muito curioso, porque não aparece o nome de Deus em nenhum episódio. É verdade. Né? Por isso que, inclusive, em alguns períodos da história, até se questionava a canonicidade desse livro. Porque como pode, num livro bíblico, não aparecer o nome de Deus? Sim. Mas as evidências de Deus, a postura, está impermeado ali, né? E percebam uma coisa que eu até recentemente preguei, uma mensagem sobre Esther e Mardoqueu, eu falei assim, eles não ficam utilizando de jargão, né?
Eles não usam de jargão. Eles não ficam batendo no peito, eu sou hebreu, eu sou judeu, eu sou da tribo de Judá, eu sou da linhagem de Daniel, daquele que realmente abalou Nabucodonosor, Dário. Não, eles são discretos, porque um verdadeiro filho de Deus que tem a presença de Deus, ele não precisa bater no peito, ele não precisa fazer essas pronúncias repletas de soberba, porque a vida dele, a obra dele diz mais do que as palavras. As ancestralidades. Oi? Os ancestrais. Não, então eles não têm essa questão, né? Mas assim, é muito interessante, né, de ver. Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então hoje nós vamos aqui trabalhar no capítulo de número 11 em diante. E, bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, pegando o livro-texto. Querem tirar alguma dúvida do capítulo 1 ao 10? Querem fazer algum comentário? Querem... Eu fico analisando aí sobre o que foi até agora lido, né? Pelo livro, as questões que envolvem, encontro, né? As pessoas têm a maneira de colocar pentecostal, que às vezes as pessoas têm uma forma litúrgica, ou às vezes oram um pouco alto, não sei, ou fala glória a Deus. Aí temos que dizer que fulano é pentecostal. Né? Pentecostal. Pentecostal não é nada na Bíblia. Só foi uma data. Só isso. Agora eu estava fazendo com o pastor no quarto. Ontem. A questão é ser bíblica, uma igreja bíblica. Tem a palavra. Ou comporta, assim. O dia do ferro da lei. Sim, sim, é isso aí, Júnior. Né? Muitas vezes as pessoas, elas têm, né, de fato, essa vanglória, né? Elas têm essa vanglória de quererem, de fato, arrazoarem, né? Como se fossem melhores do que os outros, porque tem um título, né? É isso que eu acabei de dizer, talvez, antes de você mencionar sobre Esther e Mardoqueu, né? Mardoqueu e Esther, eles nem falavam que eram judeus. Aliás, Mardoqueu tinha dito para Esther, não diga que você é judia. E ela não disse. Em todo o processo seletivo, depois que ela se torna rainha, ela não disse. Porque é bem interessante isso, irmãos. A história mostra que os acontecimentos de Esther foram paulatinos, né? A festa que Xerxes cria é no terceiro ano do seu reinado. Ele depõe Vasti no terceiro ano. A eleição da nova rainha se dá, de fato, no sétimo ano do reinado de Xerxes. E toda essa conspiração de Amã contra os judeus se dá no 12º ano de Xerxes, ou seja, olha o período longo. Então, Esther, ela não tinha essa prepotência de falar, nem Mardoqueu. Então é isso que você fala, Gini, as pessoas elas se perdem muito nessa questão, né? Como se o título, como se o grito, como se aquilo que é performático fosse tudo, né? E a gente sabe que não é. Por isso que ao estudar sobre esse tema, ao avaliar esse tema, fica muito claro para nós o que é fogo de palha e o que é de fato essência, né? A gente vê que a essência, ela é muito mais do que um culto, muitas vezes, barulhento, do que demonstrações de visibilidade, né? A gente sabe como, por exemplo, uma das mensagens que foi compartilhada até no nosso grupo, Fernandes Dias Lopes, ele parafraseando Marty Lloyd Jones, que diz que quem é avivado acaba tendo sentimentos positivos, que é natural, mas o sentimento, ele nasce da teologia. Ele não é uma coisa que ele é o carro-chefe, né? Então, as pessoas, elas são muito infantis, né? E por isso que a gente tem que estudar esse tema, por isso que a gente tem que realmente olhar para esse tema. E hoje, né, nesse estudo que a gente vai estar fazendo agora, inclusive, eu quero até fazer uma citação do último capítulo, que é o capítulo de número 10, porque quando fala sobre a queda dos televangelistas. Pode ver?
A queda dos televangelistas é uma boa lição para nós de como nunca vivermos. Talvez você diga assim, pastor, no mau testemunho tem algo que possa nos ensinar? Eu falo, claro que tem. Num péssimo testemunho tem uma lição ali que é uma matéria-prima. Qual é a lição? O que nunca fazer, o que nunca seguir. Ah, é mau testemunho, ótimo, tá bom, não quero seguir aquele mau testemunho. Mas aonde fulano errou? Quais foram os calcanhares de Aquiles? Aonde eles não vigiaram, aonde eles sucumbiram? E vocês sabem que, infelizmente, os televangelistas, eles de fato se tornaram popstar evangélicos. E aqui fica uma mensagem para nós, né? Podem ver que essa questão, Deus, quando ele quer derramar o avivamento, é ele que faz. Ele pode usar uma pessoa, ele pode usar uma comunidade, ele pode usar uma igreja, mas, de repente, geralmente, Deus vai na contramão da cultura. E muitas vezes o mundo é mundo, irmãos. Televisão é mundo. O mercado é o mercado. Não pensem vocês que o mercado vai facilitar para nós. Por isso que tudo aquilo que é do mercado, no sentido desse mundo, dos negócios dessa vida, questionem. Né? Então, assim, eu acho que segue como uma boa lição para nós, coisas que a gente nunca deve fazer, né? Porque os movimentos pentecostais e os televangelistas e as dramatizações e aquele culto à personalidade e tudo isso mostra o quanto que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não possa, de fato, se enveredar por isso. Por exemplo, características pentecostais, né, e avivadas. Entre Deus e o cristão, é mais ou menos isso. O discipulado é livre. Geralmente, na característica pentecostal, cada um segue o Espírito. Numa característica já mais histórica, já mais de igrejas mais voltadas à reforma, o discipulado ele é um discipulado orientado por Deus, claro, pela palavra de Deus, sim, mas por um ministro. É diferente o discipulado. A questão dos dons no pentecostalismo também recebe uma orientação muito livre. Já os dons dentro de uma característica histórica reformada, jamais supervisionada. Podem ver que até mesmo nos nossos irmãos que passaram por experiências enormes em avivamentos do passado, por exemplo, como aconteceu lá com aquele jovem que foi o grande instrumento de Deus no avivamento no País de Gales, quando ele procura seu pastor ancião, ele diz, pastor, eu estou com dúvida, porque eu estou aqui tendo palavras mais ou menos como essa, tendo um sentimento, meu coração está aquecendo para eu voltar para a minha cidade, para orar com a minha cidade. E eu não sei se é de Deus, se isso é do diabo, ou seja, o povo histórico, eles não têm medo de ter dúvida, de pedir ajuda para o outro. Pentecostalismo, na sua grande maioria das vezes, ele Deus se basta, é uma coisa muito solta, e por isso que a gente tem tantos erros doutrinários. Né? Então, assim, fica aqui uma observação, né? Porque aquela conclusão do capítulo 10, ela é bem interessante. Inclusive, o autor ele fala muito sobre essa questão que, se fosse nos dias de João Batista, possivelmente João Batista não ia para a TV, João Batista ia para o deserto. Porque na TV tem toda aquela questão do mercado, tem toda aquela questão da influência, da propaganda, e João Batista ia falar, não quero isso. Então, é muito interessante essas questões e a gente não pode perder isso de vista. Tá bom, meus irmãos? Então, né? Pastor Johnny, graça e paz, pastor. O pastor entrou, né? Eu nem cumprimentei o pastor. Graça e paz, pastor, irmãos. Boa noite. Graça e paz, Gil. Graça e paz a todos. Então, voltando aqui, meus irmãos, do capítulo 1 ao 10, alguém quer fazer algum apontamento do livro, algum comentário? Eu queria, além de destacar essa questão da queda dos televangelistas, irmãos, eu queria destacar alguns pontos aqui. Qual o ponto? Jesus sendo o centro ou o homem sendo o centro? A descentralização do homem. Então, guardem isso. Lembra que a gente aprendeu que no verdadeiro avivamento,
Deus faz como Ele quer. Nos nossos pseudo-avivamentos, podem ver que desde de Finney dizia, vamos para uma reunião de avivamento, uma besteira. Foi um grande evangelista, mas ele falava coisas como essa, por exemplo. Nós teremos reuniões de avivamento de segunda a sexta, sábado não, como se parecesse que eles estão no controle. Né? A gente sabe de alguns exageros de Finney, não tem problema a gente contra-argumentar, ele fez uma obra de evangelismo muito grande, foi um homem muito usado por Deus disso, mas ele tinha certas colocações erradas. Essa era uma delas, por exemplo. Então, nos avivamentos humanos, o homem controla, mas a gente sabe que no avivamento divino é uma coisa sobrenatural. E assim, por que eu estou fazendo essa crítica? Porque existe a descentralização do homem, do grupo, da denominação, e há a centralização de Deus, da glória dele, né? E então, eu queria até colocar aqui um outro assunto, né? Que seria aquilo que foi tratado também nos capítulos anteriores, como os discipulados, o movimento de discipulado nos Estados Unidos e o movimento de discipulado também na Argentina. E eu queria destacar apenas, irmãos, que muitas vezes Deus ele vai fazer isso de uma forma maravilhosa, onde nas escolas, nas faculdades, nas universidades, não subestime. E isso que é maravilhoso. Uma coisa é uma reunião de oração esporádica, sem ser um discipulado, um momento em que algumas famílias se reúnem, já é uma bênção, mas um discipulado é algo mais piedoso, é algo mais, eu diria, é algo mais de propósito. A proposta ali é crescer, é Clube dos Santos. Então, o movimento de discipulado que nasce também na Argentina foi uma coisa muito importante, assim como o movimento de discipulado que nasce nas Américas. E hoje, aqui no Brasil, se a gente for ver, existem muitos movimentos de discipulados também, em faculdades. Por exemplo, tivemos agora um dos nossos irmãos aqui da nossa igreja local, que ele entrou na USP, ele conseguiu passar na Poli. E aí ele disse, pastor, o pessoal lá já me colocou no grupo cristão. Falei, é mesmo? Fiquei feliz, porque tem reuniões dos evangélicos e ali no grupo, e ele está fazendo engenharia agora, né? E é engenharia integral, então todo dia ele vai para lá, volta. É um menino muito piedoso, mas olha que legal. Tem o grupo cristão lá na USP, que está fazendo o quê? Reuniões de discipulados, onde eles vão orar junto, vão buscar a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Indiretamente, é um grupo de oração, mas acaba sendo um grupo de discipulado, onde o mais fervoroso acompanha os outros, onde aqueles que estão querendo se enveredar aí para o mundo começam a perceber, poxa, tem irmãos aqui, que nem eu, que não se rendem para as práticas mundanas, ou seja, esses movimentos de discipulado são maravilhosos, viu, meus irmãos? Tá bom? E, para mim, basta aqui. Querem destacar mais alguma outra coisa que vocês leram, gostaram e querem compartilhar ou tirar dúvidas? Só que essa parte do de televisão, né? E a televisão ele pode ser um fator negativo para o ministro, para a igreja. Tá? Seria, né? Porque os princípios, valores são do mundo. Você acabou de falar. Então, vale a pena, porque vai ter muita distorção. A presença da pessoa, grande comunicação, um grande veículo, mas os valores que para estar ali são valores do mundo, né? Na televisão. Sim. O grande dono da empresa, o marketing, a propaganda, então, às vezes estão seduzidos, você falou, e acaba se desviando. Aquele que vai. Ou se comprometendo, né, Júnior? Por exemplo, esses dias eu vi um evangelista que tem se despontado nas mídias, eu não fui a fundo, mas ele estava fazendo certas colocações bem liberais. Então, como eu não estudei, então eu não quero agora fazer aqui uma colocação assim mais... como eu vi rapidamente, não pesquisei, então eu vou ser um pouco polido na minha crítica. Mas isso que você falou é verdade. Muitas vezes você não vai poder falar de certos grupos, certos movimentos, você não vai falar de certas práticas.
Por quê? Porque isso vai contra a cultura estabelecida que, de fato, a mídia quer. Então, percebam, não é para nós, né? Por isso que... Eu lido, né? Vai pegar o evangelho. Vai pegar o... Exatamente. Então, tá bom? Beleza, meus irmãos? Mais alguma dúvida do capítulo 1 ao 10? É interessante perceber, pastor, que nesses movimentos que aconteceram aí na história, né, esses grupos que foram avivados por Deus, eles erraram bastante, né? Eles tiveram bastante equívocos, assim, né, nos seus avivamentos, mas foram grupos importantes, né, que preencheram, né, o vácuo da história, né, deixaram uma marca em toda a história, e isso que é legal, né, apesar dos erros, dos acertos, deixaram uma marca na história, né, isso que é legal de perceber, lendo esse livro aqui. Sim, sim. Por outro lado, né, Gil, por isso que um povo que não conhece a sua história está fadado ao erro, né? Como o próprio Hernandes Dias Lopes fez uma citação num dos vídeos que nós compartilhamos no nosso canal, a história ela pode ser o nosso pedagogo ou ela pode ser o nosso coveiro. Então, perceba que muitos desses grupos poderiam ter errado menos, como nós também. Como nós também. Verdade. Porque muitas vezes, quando a gente está naquele momento em que a gente está tendo notoriedade, estamos tendo crescimento, há uma vaidade que nos inflama e de repente a gente fala, tudo bem, Deus permite. Aí a vaidade falou mais alto do que a verdade. Então, ou seja, o preço a gente vai pagar, né? Mas assim, indiferente de qualquer coisa, serve para nós, para a gente aprender, e quando a gente vê algo que o outro errou, a gente precisa tomar mais cuidado ainda, né? Para que a gente não erre. E para que a gente possa sempre se lembrar que há um equilíbrio muito grande entre a teologia e a prática. Nunca vai ser desassociado. Como nas aulas passadas eu mencionei, foram 40 anos de pavimentação teológica para vir uma prática poderosa. Não que antes não tivesse, mas a vida de John Wesley, de Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon, todos os movimentos de santidade demonstram isso. E o que eu queria até destacar aqui, meus irmãos, que eu não duvido que Deus pode levantar amanhã uma igreja para ela ser os quindinhos do Senhor na terra, uma igreja local. De repente, ela tem uma explosão de crescimento e, por meio dela, multidões serem salvas, ainda mais nesse momento de tecnologia. Deus pode levantar pessoas, quem Ele quiser, onde Ele quiser, mas eu não tenho dúvida que esses movimentos que forem levantados legitimamente por Deus e que podem até pegar, eu diria, uma carona, né, no meio tecnológico, não vão faltar neles teologia bíblica. Quando eu falo teologia bíblica, é escritura. Não vão faltar neles aquilo que nós aprendemos, que são os movimentos de santidade. Não vão faltar neles consagração, postura. E diante de tudo isso, é óbvio que não vão faltar oração, quebrantamento, e se precisarem dar passos para trás, para dar muitos para frente, farão. Porque vamos sonhar aqui, irmãos. É possível que Deus levante 5, 10 igrejas e levante na nossa nação como grandes arautos, no meio de toda a simplicidade. E faça uma obra como foi feito nos dias de John Wesley, nos dias de Whitefield, em grande escala. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus pode levantar os seus John Wesley, os seus George Whitefield, os seus Spurgeons atualmente. E podem utilizar as redes, pode utilizar... Só que eu não tenho dúvida que, realmente, se for Deus, tudo vai estar dentro do critério, do crivo sagrado. Vai passar pela peneira sagrada. E a história vai mostrar que realmente foi Deus ali, né? Porque você vê, irmãos, para a gente tomar muito cuidado mesmo. Então, beleza, meus irmãos? Então, agora vamos lá para o capítulo de número 11, meus irmãos, o movimento na China. Vamos lá? Porque Pastor, hoje eu quero trabalhar... Esse que eu estava lendo hoje. Opa, maravilha. Então, diga, pastor Johnny, hoje a gente vai trabalhar, pastor Johnny, o 11, o 12 e o 14 em especial, tá? É claro,
Se vocês quiserem também fazer algum apontamento sobre os demais capítulos do livro, porque hoje é a nossa última aula, né? Mas, na minha opinião, esses capítulos acabam sendo os mais importantes aqui do livro. Não que são os mais importantes, todos eles são bons, alguns destacam mais, mas para a aula de hoje eu queria concluir com esse material. Pode falar, pastor. Eu não li o capítulo 10 ainda, mas estava dando uma lidinha aqui, vi que boa parte da queda deles tratava-se de dinheiro, mulher, ou seja, sexo, né, e etc. E aí eu lembrei de uma fala de um pastor falando sobre Billy Graham. Nas cruzadas que eles faziam, ele nunca ficou responsável em receber, ou o dinheiro passava pela mão dele. Havia alguns critérios, né, e cuidados, não apenas ele, mas alguns irmãos que os acompanhavam, da liderança, nem chegavam perto disso, justamente porque sabiam que ali era pedra de tropeço para a vida e ministério deles. Ou seja, um exemplo, né? Por isso que nas últimas aulas, quando eu mencionei Billy Graham, pastor e irmãos, Billy Graham é um bom exemplo de alguém que foi muito usado por Deus e que não deixa um rastro, mas deixa um legado para nós. Quanto mais nós formos e aprendermos dele, a gente vai ver coisas boas. Vamos lá. E um pastor local, que ele tem que muitas vezes fazer parte de quase tudo numa igreja, até a administração, ele tem que assinar o cheque ou, né, ter o controle ali da conta. Tem problema. Tem um colegiado de trás dele. Bota um monte de irmão junto para fiscalizar o pastor. Qual o problema? Entendeu? Agora, é claro, quando já pega uma projeção dessa, né, irmão, aí é muito melhor que sejam outros. E detalhe também, não basta colocar ali 10 outros cuidando do caixa, porque se for 3 Judas Iscariotes, acabou o ministério do pastor. Né? Sim. Então, você tem que ter um colegiado mesmo de trás dele, muito altruísta, de crentes. Então, irmão, você vê, Billy Graham é um exemplo desse que sobreviveu no mundo dos teles, e glória seja dada a Deus pela vida dele, né? Mas, assim, não é fácil. Não é fácil, irmãos. Eu fico pensando, assim, quem serão os novos Whitefield dos nossos dias? Quem serão os novos Lutero dos nossos dias? Os novos Calvinos dos nossos dias? Os novos Whitefield dos nossos dias, John Wesley dos nossos dias, Spurgeon dos nossos dias. Eu tenho, assim, uma grande expectativa, mas um grande medo. Eu tenho mais expectativa do que medo, porque eu sei que se Deus levantar pessoas como levantou eles, o mesmo Espírito Santo que capacitou Wesley, Whitefield, Spurgeon e tantos outros, vai capacitar esses como capacitou Billy Graham. Então vai ser uma delícia ver isso. Vai ser uma delícia participar desse momento. Ver Deus usando eles de forma copiosa, abundante. Então, assim, quem serão eles? Quem serão eles? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter esse zelo do quê? De saber que serão homens. A gente não pode ter expectativas maiores do que aquelas que a gente realmente conhece. Porque, graças a Deus, nas nossas igrejas que não são neopentecostais, nós não criamos deuses, né? Nós temos uma imagem correta, é um ser humano. Então, a gente vai ter uma expectativa correta, que é um homem que pode ter falhas, pode ter erros, pode, de repente, em nome de uma obra, de um projeto, pode falhar. Mas vamos orar, né? Para que realmente Deus faça isso. Porque, irmãos, assim, quando a gente já vê uma igreja sendo usada por Deus, é maravilhoso. Agora, a gente ver Deus levantando grandes vultos, vai ser extraordinário. Eu acho, não sei, posso estar enganado, na minha perspectiva, já disse isso em escatologia, os 144 mil serão eles, lá do livro de Apocalipse. Eu quero acreditar que os 2 grandes profetas serão os líderes e os 144 mil serão esses 144 mil ministros espalhados na terra, ateando fogo. Eu acho. Bom, ali o texto diz que serão judeus, virgens. Então, algumas dicas a gente já tem. Como que vai ser tudo isso? Quem mais? Eu não sei. Bom, isso deixa para a aula de escatologia, tá bom? Fala, Júnior, você ia dizer alguma coisa? Sobre a projeção que esses homens
eu fico com o pé atrás, porque eles ganharam fama. Mas aí é uma questão do Ocidente. Também, se a gente vê lá na China, na ali, não é de hoje, já lembro sobre a China, muitos deles ficaram de forma anônima. Não ganhou projeção na história, não ganhou fama. Se você vê a vida de Watmani, Wuxi e tantos outros que ficaram presos na China, passaram com 99 anos, e eles ganhavam multidões na China, basta olhar traz esses indícios, que algumas fontes trazem lá da China, só que eles não ganharam essa projeção de grandes, famoso, como o Guilherme traz aí, esses grandes homens aí que são retratados aí na história, da reforma, pré-reforma, etc., século XVII, XVIII. Mas esquece que na China, ali, grandes homens que viveram de forma bárbara no regime comunista e pré-comunista, eles não têm essa projeção. Exatamente, exatamente. E para você ter uma ideia, Júnior, por isso que a gente vai tratar desse livro aqui, essa parte é muito legal. Agora, né, Júnior, vamos dizer, a gente não pode dizer que nesses grandes avivamentos que possam vir a existir, Deus não vai levantar alguns com projeções. Se caso Deus use alguns vasos, como foi Whitefield, Wesley, Spurgeon, etc. e tal, eles vão ter projeções, mas eles vão saber o lugar deles, né? É que aí onde entra, talvez, essa nossa influência dos televangelistas, dos movimentos neopentecostais, que são tão midiáticos, de alguns grupos que gostam da mídia e usam a mídia de uma forma até boa, mas a gente vê um certo sensacionalismo. Então, a gente tem um pezinho atrás, mas, assim, pode ser que tenha o lado do anonimato, mas pode ser que não, né? Não, Então, né, porque seja o que for... A conotação que eles têm aí é de piedoso, de orar muito, santo, etc, etc. Tudo bem, vamos tirar seu valor. Mas se você olhar para o lado também dos orientais, eu estava lendo, hoje eu li bastante, tem uns pregadores na China que viram 20, 30 anos preso no regime comunista e pré-comunista. E muitos deles, quando ia pregar, eles ficavam 6, 7 horas. Pregavam. E o público não saía dali. E outros, teve um deles que pregou sobre Mateus, ele não pregou sobre o livro de Mateus, todo. Ele conhecia todo o livro de Mateus. Então, era uma coisa comum de muitos chineses da forma de Deus. Eles viviam intensamente a fé. Então, só que aí não ganha autoridade. É isso que eu falo. Não ganha autoridade. Sim. Mas por isso que eu digo que são contextos diferentes e por isso que nas nossas primeiras aulas nós também falamos o quê? Que sobre essa demanda nós não temos, assim, um padrão. A gente não tem uma caixinha fechada, né? Não existe um padrão, é assim, pronto, né? O que pode vir a acontecer daqui em diante, a gente não sabe, né? Uma coisa é fato, a gente aprende com a história, a gente vê isso, e é muito interessante. Então, vamos lá para o livro-texto, meus irmãos? Vamos lá? Capítulo de número 11. Vamos ler um pouquinho aqui, a gente vai dar uma... Vai tentar ler, só passar os olhos sobre esses capítulos, como eu disse, hoje é a nossa última aula, né? Então, a gente vai estar passando os olhos. Júnior, quer ler para nós aqui o capítulo 11, a primeira parte? Deixa eu conseguir um livro aqui. Tá, então, pastor Johnny, tenha bondade para nós. Eu vou sair para pegá-lo. Tá bom. Tá bom? 147, página 147 do nosso livro-texto. Perfeito. O avivamento na China. O conteúdo deste capítulo foi extraído de um livro publicado em inglês, intitulado China Miracle, em Silêncio Exposition. Milagre na China, uma explosão silenciosa. Escrito pelo conhecido pregador e autor inglês Arthur Wallis, de 1922 a 1988. A primeira edição deste livro foi publicada na Inglaterra em 1985. Portanto, o leitor deve compreender que os acontecimentos narrados aqui se referem à primeira metade do século da década de 80. Cabe lembrar também que toda a narração na primeira pessoa refere-se ao autor, Arthur Wallis, que escreveu seu livro com base em pesquisas exaustivas, consultas com peritos sobre a China
em algumas viagens ao país. Em uma delas, Valles teve a rara oportunidade de conhecer pessoalmente uma das igrejas caseiras na China. A extensa experiência e maturidade do autor, junto com a sua grande capacidade de expressão, proporcionarão ao leitor uma oportunidade inédita de conhecer não somente aquilo que Deus fez na China recentemente, mas também a importância que tem para nós no Ocidente hoje. Então, aqui ele já dá a fonte desse material, que é aqui, né, uma pitada, para que a gente possa saber. Irmãos, muitas coisas que aconteceram na China nesses últimos 100 anos é desconhecida por nós. Vocês vão lembrar que, quando nós estudamos missões 1 e 2, Deus levantou muitas pessoas para irem à China, para serem missionários na China, para fazerem ali uma obra de evangelismo, e alguns tiveram grandes êxitos, ganharam muitas vidas depois de muito tempo, outros sofreram, outros morreram, mas assim, muitas coisas que aconteceram na China, principalmente no século passado, a gente acaba não tendo conhecimento em virtude do comunismo. Vocês sabem que até hoje é uma democracia, né? É uma democracia aparente, mas na realidade é uma autocracia. Há um controle do Estado e nós não sabemos de muita coisa que acontece na China. Nós sabemos pouquíssimas coisas. Então, assim, essas experiências, esses fatos, a gente precisa também, quando for ler algo de alguém, realmente saber a fonte, porque, agora fazendo uma crítica aqui, vocês sabem muito bem disso. Existem muita coisa que os nossos irmãos, infelizmente, eu diria protestantes, principalmente os grupos mais voltados à questão do pentecostalismo, acrescentam sem ter essa experiência real. Irmãos, uma coisa que a gente não pode jamais é forjar. Pode ver que uma das características do povo evangélico é o exagero, principalmente o povo avivado e pentecostal. A gente quer dizer que Deus abençoou, a gente começa a forçar na nossa maneira de falar. E na minha opinião, isso é deslealdade. E quando se trata de fazermos um documento, fazermos um tratado, mencionarmos um fato, a gente tem que ser legítimo. Se foram 10 missionários e os 10 morreram, morreram. Acabou. Há uma beleza nisso, porque foram pessoas que dedicaram sua vida em prol do evangelho. Não, 10 morreram, ganharam milhares pela fé, aí começa a florear coisa que não existe, sabe? Essas crendices tolas nos atrapalham. Então, quando a gente está fazendo algo e quando a gente está pesquisando algo, a gente tem que ir em fontes sérias, pessoas sérias, que não é que nem, por exemplo, eu aprendi com o professor André lá no seminário STBnet, sobre arqueologia. O cristão, quando ele faz arqueologia, ele encontra qualquer madeira, vira Arca de Noé. Qualquer madeira vira Cruz de Cristo. Isso daí é uma tolice. E aí o pastor André, um excelente professor, dizia: irmãos, na arqueologia a gente deixa com que a ciência valide a nossa fé. Achamos uma madeira lá nas montanhas do Ararat, que é a Turquia. Vamos fazer uma pesquisa do carbono 14 e ver a data. Constata que é de, sei lá, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Opa, será que é a Arca de Noé? Deixa que a ciência fale. Porque quando a gente vai buscar algo pela fé, a gente encontra qualquer coisa. Quando a gente vai achar as muralhas de Jericó, a gente vai achar qualquer pedra é a muralha de Jericó. Tá entendendo? E aí, em nome dessa crendice, a gente acaba não fazendo um trabalho sério e a gente acaba fazendo de serviço, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho onde o autor, ele de fato, o Arthur Wallis, ele vai realmente trazer essa cosmovisão, e isso vai ser muito bom para a gente, porque a gente não precisa estar forçando nada, tá, irmãos? Guardem isso, tá bom? Eu gosto muito dessa ideia, porque isso é importante para nós, beleza? Então, aqui, né, a gente não vai ler todo o capítulo, mas a gente vai ler só algumas porções, né? Então, continua para nós, pastor, por favor.
Vamos ler um pouquinho aqui essa página e a outra. Vamos lá. Introdução. Sem dúvida, o período mais escuro para a igreja na China durante os 35 anos de governo comunista foi o da grande revolução cultural. Igrejas foram fechadas, pastores aprisionados e fogueiras acesas de bíblias e livros cristãos. A impressão de qualquer observador externo era que a igreja na China havia sido aniquilada. Se Deus tivesse reavivado sua igreja dentro do contexto político normal da China comunista, teria sido um acontecimento muito notável. Porém, ressuscitá-la das cinzas da Revolução Cultural deve ser considerado um milagre. Dá uma pausa aqui, pastor. Eu ia exatamente comentar sobre isso. Porque o século passado acaba tendo esse lado bem obscuro por causa do comunismo que atinge a China. Agora, irmãos, aqui, sem entrar em méritos, Deus tem os seus planos na história. Nós sabemos de como o comunismo afetou, sim, como o comunismo foi um fator que prejudicou demais, no primeiro momento, a propagação do evangelho em países onde ele estava, mas, de contrapartida, igrejas fortíssimas nasceram nesse contexto. Porque, como aprendemos na aula passada, em momentos de grande perseguição, a igreja se tornou poderosa. Porque é nessa hora, é na hora da perseguição, que os falsos profetas, que os pregadores televangelistas, que os lobos, eles pulam fora, porque eles só vão onde tem carne. Eles são abutres. Então, numa hora de perseguição, eles mostram quem realmente eles são, e o que sobra? Sobra o que é genuíno. Eu me lembro de um missionário que foi pregar para um povo que tinha sofrido o comunismo. Eu não me recordo agora se ele foi pregar na Rússia. Eu lembro que era uma igreja que tinha sobrevivido do comunismo. E ele, quando chegou lá, ele viu aqueles irmãos e ele começou a chorar. Que ele dizia, não, eu não posso pregar para vocês. Porque ele olhava os irmãos, muitos irmãos não tinham os dedos, outros não tinham a palma da mão, outros não tinham os olhos. E ele falava, como que eu vou pregar para vocês? Vou falar o que para vocês? O que ele estava querendo dizer? Eu não tenho nada para falar para vocês, vocês que estão pregando para mim. Eu estou diante de crentes de verdade. Vocês sobreviveram, carcerados, surrados, foram literalmente mutilados pelo amor de Cristo, sobreviveram, muitos dos seus familiares não sobreviveram. O que eu tenho para falar? É interessante isso, né, irmãos? Então, assim, é forte essa dura realidade, mas, ao mesmo tempo, é surpreendente, porque eles são sedentos de conhecimento, enquanto nós somos sedentos de exemplo, né? Confronto, né? Como? Um confronto. Há um confronto, porque nós queremos o exemplo, e quando eles têm esse exemplo em alto e bom som, nós olhamos para isso falando, pelo amor de Deus, eu não passei por 10% que vocês passaram, vou pregar o quê para vocês? Então, assim, é o que o Júnior disse há pouco sobre a igreja da China, né? Então, pastor, continua lendo para nós, vamos ler aqui. A gente vai ler mais um pouquinho, né? Vamos lá. Geograficamente, a China é um dos maiores países do mundo. O movimento do Espírito Santo não se restringiu a alguns poucos lugares, nem só a regiões em que os missionários trabalharam no início. Chegou a quase todas as 29 províncias, regiões autônomas e municípios da China, desde as estepes isoladas da Mongólia interior, ao norte, até as tribos nas montanhas do sudeste, e desde as províncias costeiras, com seus milhões de habitantes, até os limites montanhosos do Tibete. O incrível raio de ação deste movimento o qualifica a ser considerado um milagre. A China é a maior nação do planeta em população, era, né, no caso, com mais de 1 bilhão de cidadãos. De cada 4 seres humanos, um é chinês. Quando os comunistas
tomaram o poder em 1949, havia aproximadamente 4 milhões de católicos e 1 milhão de protestantes no país. Entretanto, esse quadro foi drasticamente reduzido durante a Revolução Cultural, 1966 a 1969. Já em 1983, foi estimada a existência de aproximadamente 50 milhões de cristãos evangélicos, ou seja, 5% da população. Considerando que essa multiplicação fenomenal ocorreu quando muitos pastores e líderes maduros estavam na prisão, e quando o estoque de Bíblias e literatura cristã havia sido drástica e lamentavelmente reduzido, isso sob qualquer critério, realmente só pode ter sido um milagre. O movimento foi descrito como o mais rápido crescimento da igreja na história da cristandade. Outros destacaram que a igreja na China representa agora o maior corpo de crentes no mundo. Joia! Essas informações são maravilhosas. É claro que aqui os dados, como o pastor mencionou, né? Hoje a Índia é o maior país do mundo, mas nós acreditamos que, de fato, isso não deve ter mudado tanto no que se diz respeito à obra da evangelização e do crescimento da igreja lá na China, né? Tá bom, meus irmãos, vamos dar uma pausa agora, já deu o nosso horário, né? Já tem, se não me engano, aqui 55 minutos, volta disso. Mas assim, meus irmãos, porque eu estou fazendo questão aqui hoje de trabalhar um pouquinho com vocês na China, né? E quero falar da China e da Coreia. Porque hoje nós não sabemos o que o mundo pode vir a passar com todas essas mudanças geopolíticas, com todos esses cenários de guerra e pós-guerra, com tudo que está acontecendo na nossa história. E eu sei, é claro, que nós preferimos a liberdade do que a opressão. Nós preferimos viver num contexto muito mais do Ocidente, que temos liberdade, do que num contexto onde somos perseguidos. Mas o Senhor, ele é o Senhor da história. E nada acontece que Deus não tenha o controle na história. Então, uma coisa que também nos consola, e por isso que sermos crentes bíblicos, cristocêntricos, escriturísticos, nos tranquiliza. Nos tranquiliza porque, diante de tudo, vai acontecer o que Deus tem para que realmente tem no coração dele que aconteça. É claro que compete-nos orarmos, buscarmos a Deus, nos humilharmos, como a gente aprendeu aqui, não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem quebrantamento. Nós preparamos o caminho para que haja o avivamento, nós não criamos avivamento, nós preparamos o terreno para ele. A oração é uma das formas de prepararmos o caminho, a consagração, o quebrantamento, a súplica, a intercessão, a santidade. Podem ver que onde ocorreu um avivamento na história, seja um avivamento curto ou longo, essas características de palavra de Deus, de oração, de jejum, de quebrantamento, de desejo de servir a Deus, de se consagrar, essa urgência, esse amor pelas pessoas sempre existiram. E não seria diferente se amanhã o mundo passasse por uma grande revolução de novo, né? E eu acho que esse capítulo aqui, ele é um capítulo que vai, assim, vai marcar bastante aqui o nosso coração para a gente poder estar concluindo. É claro, como eu disse, a gente vai fazer a leitura só de alguns tópicos, né, como agora a gente fez, porque é bem curioso que a história vai se repetindo, né? A história vai se repetindo, né? A história vai se repetindo de acordo com a vontade de Deus. Podem ver que em cada momento em que houve um avivamento, seja ele qual for, ou foi debaixo de uma grande perseguição, ou foi em momentos em que os líderes evangélicos notaram que algo precisava acontecer com eles, e eles precisavam pedir algo diferente da parte do Senhor. Então, eu creio que esse capítulo aqui vai ser bastante significativo, tá bom? Beleza? Algum comentário? Algum apontamento? Não, tranquilo. Tranquilo? Então vamos dar uma pausa para o nosso intervalo, meus irmãos? Vamos?
Vamos lá. Olha, então vamos, eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos dar pausa para o nosso intervalo.